Oi, queridos, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Bom, a gente vai começar um novo grupo, né? Vamos só esperar a galera aí entrando, o pessoal ir chegando, pra ninguém perder nada, né? Nenhum conteúdo. Enquanto isso, já vai colocando os pedidos de orações, né? Os motivos de agradecimento. A gente muitas vezes coloca só o que nós sempre pedimos, né? Mas nós não podemos nos esquecer de agradecer. E diante de tudo que temos vivido, né? Boa noite, Li, Paloma, o Gil, a Simone, não sei quem é que chegou ali, Line. Retomando, né? Pro pessoal que tá chegando, eu tô falando pro pessoal colocar os pedidos de oração já, né? Já ir adiantando aquilo que quer, porque demora pra gente pra chegar, e aí é o tempo da gente ir anotando e nos organizando. Já separa a sua Bíblia aí e já fica com tudo engatado pra gente começar mais um grupo, clamando a Deus, né? Pra que isso acabe logo, em nome de Jesus. Simone, boa noite. Tupã, Cláudia, Palomita, o seu Wesley. E a gente vai iniciando. Ai, que fofo. Tudo bem, dona Ângela e seu João? Saudade de vocês. Se cuidem, viu? Dona Ângela, a senhora pode começar a usar máscara dentro do bairro mesmo. Não adianta a senhora ir querer visitar os amigos sem máscara, viu? A senhora se cuida, pelo amor de Deus. Senão eu vou ligar pra Denise cuidar da senhora. Eu vou ir anotando ao longo do processo, eu vou anotando os pedidos, mas se vocês puderem ir me ajudando também, que às vezes não chega pra mim no meu celular, né? E aí fica difícil pra colocar aqui. Então, se puder ir também me ajudando a relembrar depois os pedidos de oração e tudo mais, pra gente poder não se perder. Outra coisa que eu ia falar pra vocês também colocar, passar isso para outras pessoas, esse grupo, né? Passar o link, né, para outras pessoas, que tem sido muito bom para muitos, e aí transmite isso para outras pessoas, tá bom? Salete, tudo bem? Chegou no horário hoje. Então vamos lá, eu vou iniciando aqui, tá? Pra gente não prorrogar tanto. Acho que já deu um tempinho, 5 minutos, né? A gente conseguiu conversar por 5 minutos. E dá pra gente continuar. Eu trouxe um texto com vocês pra gente compartilhar, que tá lá em Jó. Jó 19... Deixa eu ver aqui. Eu tirei meu papel. Mas é Jó 19:25, tá? Consegue todo mundo abrir aí? Posso seguir? Diz assim, Jó 19:25. Eu vou mensurar aqui um pouco do texto, mas depois a gente retoma um pouco mais pra frente. Pois sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Quando a gente se depara dentro desse texto, tem um cântico que a gente gosta muito, né? Que é baseado nesse texto. Mas quando a gente olha para esse texto e mensura sobre a realidade do Senhor em nós, né? Nós sabemos que o nosso Redentor, ele vive. E ele está acima de nós, acima das nossas possibilidades, acima dos nossos desejos, dos nossos querer, né? Quando a gente se depara para esse texto,
a gente se depara com um homem que estava vivendo em um processo muito, muito duro, né, que era Jó. E ele se encontra num processo de doença, né, o afastamento das pessoas, bem próximo de nós, né, mais de uma realidade diferente, né. Ele era o enfermo, ele era o doente. E as pessoas se afastaram dele mediante a isso, né, e duvidaram de que o Senhor estaria com ele, de que o Senhor era o Deus dele. E nesse texto a gente pega Jó com todo aquele sofrimento e ele fala, né, para eu não prolongar muito, no 25 ele fala: pois eu sei que o meu defensor, o meu redentor, ele vive, e ele vai vir e defender, ele vai vir proteger. Então, mediante qualquer situação, né, mediante qualquer circunstância, o Senhor, ele está conosco, né? Nós temos um Deus onisciente, onipotente. Nós temos um Deus que está acima de tudo e acima de todas as coisas. Nós temos um Deus que tem cuidado de nós e tem nos guardado. Mesmo que ainda a circunstância nos leve a duvidar, né, ou caminhar por solos meio incertos. Mas o Senhor, ele está conosco, né? Precisamos crer e vivenciar isso, essa presença real do Senhor em nós. Amém? Vou orar pra gente iniciar e aí eu já passo pro Danilo, tá bom? Que esse texto fique guardado no seu coração, né? Nós sabemos que o nosso Redentor vive e ele virá ao nosso encontro, ele virá nos socorrer, ele virá nos salvar. Então vamos orar. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, esse momento. Nós colocamos diante de Ti esse grupo, Deus. Nós pedimos que o Senhor fale diante ao nosso coração, Deus. Fale em direção a cada um em específico, Pai. Pai, eu oro agora pela vida do Danilo, que o Senhor use a vida dele, Deus, como um servo Teu, um servo dependente da ação e do poder do Teu Espírito Santo, Deus. Tira dele toda a carnalidade, Senhor. Tira dele todo o eu acho, todo o que eu penso ou o que eu quero falar, Deus. Mas que venha diante dele, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que seja a referência para nós, Deus. Em nome de Jesus, sê conosco nesse tempo, Deus, e abençoe a cada um, Deus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Daniel Fernando foi pro quarto, acabou de comer. A gente deu comida antes e ele foi pro quarto. Vamos orar para ele não vir querer trazer nada de diferente para nós. Amém? Boa noite, queridos. A paz. Hoje nós vamos estar dando continuidade e encerrando, né, a última lição do nosso, para quem não tá lembrado, nossa revistinha, Um Guia para Viver Bem. Hoje é a nossa última lição dessa revistinha. Lembrando que nós começamos ela ainda lá bem antes, né, da quarentena, nos grupos, nos lares, né, nos grupos reunidos nas casas. E já tem algumas semanas que eu dei continuidade nela aqui através desse grupo de apoio pela live. Então a nossa última lição hoje, né, desse Guia para Viver Bem, lembrando que é um guia, né, que nos ensina a viver de uma forma da qual agrada a Deus, de uma forma da qual que possamos testemunhar o Evangelho de uma forma íntegra, correta, do qual que venha agradar a Deus de todas as formas. E o tema de hoje é o discernimento. Discernimento, hoje é o tema, né? Então eu vou estar pedindo para a Dani estar lendo aqui 1 Coríntios 13, versículo 11. Pode ler? Pode ler? É 13:11, né? Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Então esse é o discernimento. O que é o discernimento? É parar de agir como criança, não é verdade? A criança muitas vezes ela age pelo quê? De uma forma da qual ela não raciocina. Por quê? Porque ela não sabe discernir. O que é discernir, afinal?
Se você for num significado, num dicionário Aurélio, ou na Wikipédia aí, do Google, né, vai dizer mais ou menos assim, né? Tem uma lista do significado de discernir, eu separei alguns aqui. Significa assim, né? Conhecer distintamente, perceber com clareza por qualquer dos sentidos, estabelecer diferença. O que é discernir? É você saber a diferença do certo e errado. É você saber com clareza aquilo que você está falando, aquilo que você está fazendo, aquilo que você poderá fazer. Então esse discernir. Então nesse estudo de hoje, qual que é o intuito do estudo de hoje? É que nós podemos, para que nós possamos compreender, né, o discernimento na nossa vida, o discernimento espiritual, o discernimento do qual Deus nos pede para ter, Deus nos capacita a ter, né? Então a gente primeiro vamos começar aqui no que é, o que não é discernimento espiritual. O que não é um discernimento espiritual? Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que discernimento espiritual não é adivinhação. Como assim adivinhação, Danilo? Qualquer tipo de adivinhação. Quando nós falamos espiritual, pode abranger não somente a nossa religião, não somente o cristianismo, mas diversos, né? Você fica vendo astrologia, búzios, ciganos. Então essas pessoas, elas querem ter um discernimento espiritual por adivinhação. Mas o que interessa é nosso, o cristianismo, né? Então, não é adivinhar o futuro e nem acertar previsões sobre a vida. Então o discernimento espiritual não é aquelas pessoas que falam assim, eis que te digo, né? As pessoas querem adivinhar o que vai acontecer. E isso não é sinal de discernimento espiritual. Então quando nós falamos o que não é discernimento espiritual é adivinhação. Então quando adivinhação já me deparei com diversas situações, já pessoalmente, ou muitas vezes de ouvir falar, outras vezes pela internet, de pessoas que querem ficar adivinhando, né? O cara é cheio de Deus porque ele adivinha o número do meu RG, ele adivinha o número do meu CPF. Queridos, isso não é sinônimo de discernimento espiritual. Pode ser outra coisa. Outra coisa o que, Danilo? Não sei, né? Mas discernimento espiritual não significa esse lance de adivinhação. Outra coisa que podemos dizer que não é discernimento espiritual, intuição. Então a intuição não é sinal de discernimento espiritual. Muitas pessoas falam assim, eu estou sentindo, pela minha experiência eu vejo. Não, queridos, não quer dizer também discernimento espiritual. A intuição, ela não é algo racional. E ela tem mais a ver com o quê? Com um sentimento. Por isso que ela não é discernimento espiritual. Às vezes a intuição do homem, ela pode ser até importante e útil, né? Às vezes pode ser até importante e útil na sua vida. Assim, acho que não. Mas não é significado de discernimento espiritual. Uma intuição, ela não pode substituir nem se comparar a isso. Muitas pessoas confundem, né, intuição com voz do Espírito Santo. Como assim? Muitas vezes você está com vontade de fazer algo tão grande na sua vida, que aí você confunde com a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou ao meu coração para fazer isso. Estou sentindo de fazer isso. Você tem que ter clareza, queridos. E como você tem clareza? Pelo discernimento espiritual. Então, muitas vezes nós somos levados pelas nossas intuições. Lembrando que intuição é o quê? Não é racional. Intuição é um sentimento, uma forma de sentirmos a situação. Então, é um ponto. Então, ele também não pode ser considerado discernimento espiritual. Lembrando o quê? Que nós estamos falando o que não é discernimento espiritual. Não é adivinhação, não é intuição e também não é oportunismo. É algo que vocês já é mais familiar para vocês. O que é oportunismo? Né? É aqueles que aproveitam a situação, queridos, para agir em nome de Deus, né? Aproveita a fragilidade das pessoas, aproveita o que?
às vezes a falta de entendimento das pessoas, a carência das pessoas, e usa isso como um agente de Deus para o quê? Para o bem. Não, eu sei o que é melhor para você, né? Eu sei, eu vou te dar uma dica boa, né? Vem comigo que você vai dar certo. Então muitas vezes tem muitas pessoas que se aproveitam da situação para o quê? Para se dar bem, né? É o oportunismo. Assim, um oportunista, né? Ele sabe criar um ambiente propício para isso. Então ele sabe fazer com que as pessoas caiam, né, na lábia dele. A gente cansa de ver aí eu não gosto muito de falar de igreja, mas a gente fica vendo no movimento neopentecostal que as pessoas usam a dor das pessoas, né, para falar que vai curar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro. Para quê? Para se dar bem em cima das pessoas. Então isso é oportunismo. Então é a falta, não podemos chamar isso de discernimento espiritual, né? Claro, você fala assim, não, então não existe alguém que possa vir de uma palavra de Deus para mim? Claro, as pessoas podem ser usadas por Deus para trazer uma palavra para você, mas é a hora que você precisa ter o quê? O discernimento para saber se essa palavra vem de Deus ou não. Então, ao longo desse estudo, nós vamos estar aprendendo um pouco sobre o que é o discernimento. Tem uma ilustração aqui na revista, eu vou estar lendo para vocês. Diz assim: um professor de seminário evangélico trouxe para a sala de aula uma fita cassete com uma pregação, a fim que seus alunos ouvissem e avaliassem. Ao terminar, perguntou-lhes: o que vocês acharam? Um respondeu: professor, fazia tempo que não ouvia uma pregação tão boa. E assim foi a opinião de quase todos os alunos. Então o professor declarou: vocês acabaram de ouvir a mensagem do fundador de uma seita que nega a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, o problema não está no que ele falou, mas no que o pregador não falou. Então o que aconteceu aqui? O professor ele trouxe, né, um estudo lindo, maravilhoso, né? Isso, para quem gosta de livro de autoajuda, é muito bom. Fala tudo, só não fala o principal. O que? Jesus Cristo. Então os alunos foram levados pelo quê? Pelo oportunismo, pela intuição, né? Pelo tudo que foi falado lá com aquela lição que o professor deu. Só que o que? O mais importante não falou: Jesus. Então, queridos, nós temos que ter o que? Esse discernimento para entender quando a mensagem vem para nós. Né? Eu canso de dizer lá na igreja, né, até aconselhar o povo a fazer o que? Pegar aquele texto que eu preguei e estudar em cima durante a semana. Estudar aquilo que eu digo. Para quê? Porque se eu estiver enganado, se eu estiver indo por um caminho que não seja de Deus, como é que a igreja vai me corrigir? Ou se eu estiver indo por um caminho errado, as pessoas estarão indo junto comigo. Mas como você sabe que eu não estou errado? Tendo discernimento da pregação, entendendo qual é a mensagem que está sendo chegada. Então, queridos, esse, né, nós vimos aqui o que não é o discernimento espiritual. Então nós vimos que não é adivinhação, não é intuição e não é oportunismo. Então nós precisamos ter um entendimento para não cair o quê? Na lábia, né? Então há muitas coisas, queridos, nos dias nós vamos nos deparar com muitas situações das quais que vamos ser levados ao engano. E precisamos tomar cuidado. Precisamos buscar as respostas em Deus. Então, o segundo ponto aqui, eu disse o que não é discernimento espiritual. Agora eu vou dizer o que é então discernimento espiritual. Discernimento espiritual, nós vimos lá no começo a palavra discernir, né, o significado no dicionário. Então o discernimento espiritual, ele é o que? É uma ação do cristão iluminada pelo Espírito Santo. É quando você consegue ver além. Uma vez eu preguei na igreja sobre, o tema era a visão além do alcance,
né? Aí o pessoal até falou, o Thundercats. Mas nós precisamos ter o quê? O discernimento espiritual é ter essa visão além do alcance. O discernimento espiritual nós conseguimos o quê? Enxergar além. Mas por quê? Porque nós somos inteligentes? Não. Movidos pelo mover do Espírito Santo em nossas vidas. Então esse é o discernimento espiritual, que busca o quê? Sempre a verdade e vivenciar a vontade de Deus. Então para que você vai discernir? Para você descobrir a verdade, né? Quem já trabalhou com aconselhamento ou trabalhou qualquer tipo de liderança da igreja, você sabe. Muitas vezes chega alguém para você contando uma história. Você não pode dar o veredito sem ouvir a outra parte. Você tem que discernir. Aí o outro vem e tal. Aí você junta. Você pega a pessoa A falou isso, mas quem é essa pessoa A? Essa pessoa ela tem um temperamento assim. Essa pessoa ela vive assim. E aquele lá vive assim. Você consegue ver tudo para quê? Para você saber realmente o que está acontecendo. A verdade. Você fala de relacionamento em conflitos, né? Relacionamentos e conflitos. Então, esse é uma forma de discernir. E como que acontece isso? Com a ajuda do Espírito Santo. Então, para a gente ter, né, esse discernimento, nós precisamos ter algumas ações. Qual é uma ação? A primeira é ação crítica. Não é ação crítica no sentido de não de você sair julgando tudo. Você não pode sair apontando tudo e pensando que é o dono da razão. Mas Tupã, tá dizendo aí, ó, meu amigo Daniel deve estar por perto, tá? Ele já gritou lá. Um pouco antes ele já saiu para pôr o prato de comida aqui. Entendeu? A Dani já foi lá, já deu uma bronca nele. É embaçado esse moleque, velho. Ai, gente, eu acho que qualquer dia ele vai passar aqui de cueca na frente de vocês. Tá só Jesus na calça. Então a ação crítica é o quê? É avaliar os fatos para chegar em uma conclusão coerente. Então nós precisamos o quê? Essa ação crítica é você avaliar os fatos. Nós temos que olhar por cima da situação. O discernimento espiritual envolve isso. Não podemos viver pelo nosso impulso, ou pelo aquilo que achamos, ou pelo aquilo que vimos pela metade, ou ouvimos pela metade. Mas temos que avaliar os fatos inteiros. Esse é o discernimento. Então é uma ação crítica, é uma ação que busca, né, a verdade, que busca o conhecimento. Então, essa ação crítica ela vai ser o quê? Iluminada pelo Espírito Santo, para que não torne o quê? Um ato intelectual. Como assim, Danilo, um ato intelectual? Quando nós falamos de discernimento espiritual, nós não podemos tomar decisões baseadas na nossa inteligência ou naquilo que achamos, né? Que quando você pensa que você está com a razão, você realmente, para você está com a razão. Então tudo aquilo que é contrário àquilo que você pensa não serve. Então nós não podemos tomar uma decisão baseada de uma forma intelectual, de uma forma que nós falamos muito sobre o achismo, né? Então nós temos que tomar uma decisão baseada na direção do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai falar, ó, vai por aqui, não vai por ali, faz isso, aguarde, fale. Então essa ação crítica ela é iluminada pelo Espírito Santo, que nos faz o quê? Que nos faz buscar uma autenticidade, que é o quê? A verdade. Deus ele sempre vai te levar para a verdade, queridos, né? A verdade ela sempre vai prevalecer. Eu sempre falo, né? A mentira ela não tem como ser sustentada por muito tempo. Você consegue até se enganar muitos, mas a Deus você não engana. E Deus ele é luz. Então quando nós formos discernir, nós temos que discernir com a verdade. E muitas vezes a verdade ela é dolorida, né, meus irmãos? Né? Você chegar para uma pessoa e falar a verdade é meio que difícil, né? Auxílio da Tati que não saiu. A Tati tá pedindo pra gente orar pelo auxílio. Desculpa, Tati, eu não tenho mais fé pra isso. Brincadeira. Né? Não é só seu, amigo. Não é só o seu não, tá todo mundo aí nesse rolo aí. Mas vamos orar. Vamos orar que o milagre vem. Então, queridos, né, nós temos que ter esse discernimento
para a busca dessa verdade. Então a verdade, mesmo doída, ela tem que prevalecer. E às vezes as pessoas, elas não estão preparadas para ouvir a verdade. Muitas vezes, né, eu não posso, o discernimento às vezes vem em mim. Eu não posso falar muitas vezes aquilo que eu quero falar na hora que eu quero falar. Existem maneiras de falar. Então Deus vê, ó, não é assim, né? Para quem me conhece, fala, eu tenho que falar tudo na lata. Mas dependendo da pessoa, você tem que ter esse discernimento da forma de falar a verdade para ela. Para quê? Para não machucar, para não prejudicar, né? Muitas vezes nós vamos com a verdade na ajuda, na intenção de ajudar, não de espantar. Então, e para você ter um discernimento espiritual, você precisa vivenciar a vontade de Deus, né? Discernir a vontade de Deus conduz ao que? Esse exercício, né? De uma busca da verdade. Então muitas vezes nós não queremos vivenciar isso, né? Nós não queremos vivenciar essa vontade de Deus, não queremos viver a vontade de Deus. Porque nós somos cheios de vontade, queridos, né? O ser humano, ele é cheio de vontade. E o ser humano, muitas vezes, quando se converte, às vezes ele torna um crente muito cheio de vontade, queridos, né? A gente esquece que a palavra servo, ela significa, né, escravo, né? Escravo de alguém. Eu nunca vi tantos escravos tão cheios de vontades como que é os crentes, muitas vezes, né? Os crentes é muito cheio de mimimi, é muito cheio de vontade. Por quê? Porque simplesmente não querem viver na vontade de Deus. Ah, Danilo, essa é a vontade de Deus para minha vida? Você acha que isso que eu estou vivendo é a vontade de Deus para minha vida? Eu creio que Deus, ele é soberano e tudo está debaixo do controle dele. Então aquilo que você está vivendo hoje, sendo bom ou sendo ruim, é algo, né, a vontade permissiva de Deus, né? Que tem a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É aquela que a gente lê lá: boa, perfeita e agradável. Aquela vontade maravilhosa. E existe a vontade permissiva de Deus, que, como a Dani leu ali do livro de Jó. Por que Jó, né, passou por tudo aquilo? Porque Deus permitiu. Se você for ler o capítulo 1 de Jó, você vê que Deus, ele permite que o diabo vai lá, só não tire a vida de Jó. Então muitas vezes nós não queremos viver essa vontade de Deus. Nós só queremos viver a vontade de Deus qual? A boa, a perfeita e agradável, quando tudo está na nossa, favorecendo para a nossa vida. E a vontade de Deus, muitas vezes, queridos, né, ela vai ser dolorosa para a gente. Só que ela não vai deixar de ser boa, perfeita e agradável. Ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Então muitas vezes nós queremos discernimento espiritual, mas não queremos viver debaixo da vontade de Deus. Então nós começamos o quê? A questionar a nós mesmos, começamos a questionar as circunstâncias das quais estão ao nosso redor, circunstâncias das quais que Deus permitiu para nos ensinar, porque são circunstâncias causadas pelos nossos próprios pecados, pelas nossas próprias atitudes, né, baseadas sem o discernimento espiritual. Então esse Deus, ele é um Deus justo, né? Ele fala que o homem, ele colhe o que ele planta, o que ele semeia. Então se a sua vida toda você semeou isso, não é do dia para a noite que você quer colher outra coisa. Se você semeou abacaxi a vida toda, queridos, você não vai colher morango, você vai colher abacaxi, porque é isso que você tem semeado. Então vivenciar a vontade de Deus traz esse discernimento espiritual. Então isso ele faz o que? Nós mudamos o nosso proceder, quanto à igreja, quanto ao mundo. Então quando você tem um discernimento espiritual, você não vai muitas vezes, como posso dizer, seguir na multidão. Hoje tudo é gospel. Ah, não sei o que é gospel, não sei o que é gospel, não sei o que é gospel. Muita vez, não, é gospel, vamos. Não, queridos. Não, vamos fazer isso, aí você vai. Ah, vai ter um avivamento, não sei do que. Vamos lá para 7 noites do avivamento. O avivamento, ele vem, queridos, ele não é anunciado, ele acontece. Então muitas vezes você não tem um discernimento espiritual, você acaba indo nessas ideias, né? Ah, vamos determinar que Deus faça isso. Nós não temos poder nenhum para determinar. Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer.
Só que você vai orar querendo determinar, querer colocar Deus contra a parede. Isso é o que? É falta de discernimento, né? Você acaba tomando atitudes no seu dia a dia gospel, do qual que é sem discernimento algum. E acaba o quê? Levando a lugar algum. Então esse foi o segundo ponto. O primeiro ponto foi, nós estudamos o quê? O que não é discernimento. Adivinhação, né? Intuição, oportunismo. Aí depois nós aprendemos agora o que é o discernimento. O discernimento é viver diretamente levado pelo Espírito Santo, não agindo com a nossa capacidade, com o nosso intelectual, mas sim pela maneira da qual o Espírito Santo nos conduz a viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O terceiro ponto do nosso estudo aqui, ele é baseado nos instrumentos de Deus para o nosso discernimento. Que ferramentas nós podemos usar para que possamos ser pessoas com discernimento? Então, tem um provérbio árabe, não é um provérbio da Bíblia, tá? Um provérbio árabe que diz assim: a primeira vez que tu me enganares, a culpa é tua. A partir daí, a culpa será minha. Vocês conseguiram entender esse provérbio? Então, a primeira vez, se eu enganar vocês uma vez, a culpa é minha, por ter enganado a vocês. Mas a partir daí, todo engano que vim meu para vocês, a culpa é de vocês. Por quê? Porque vocês não buscaram o discernimento. Vocês não buscaram aprender com os erros. Não buscaram onde tem as respostas corretas. E quais são essas respostas, Danilo? Quais são essas ferramentas das quais nós podemos usar para ter esse discernimento espiritual? A primeira é meditação na palavra de Deus. Pedi para a Dani estar abrindo lá Josué 1:8. Hoje nós não temos muitos textos bíblicos, tá, queridos? Foi aquele primeiro de Coríntios e agora esse de Josué 1:8. Pode. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Vocês ficam vendo o contexto? Para a gente discernir esse texto, né? A versão da Dani é um pouco diferente, né? Tem umas versões que você pode estar, medite nele dia e de noite. Então, mas fala sobre o que? Sobre o esforço. Então não quer dizer que você vai ler a palavra de Deus, queridos, e ali estou cheio de Deus, estou cheio do Espírito. Não, você tem que ler, você tem que reler, você precisa entender, você precisa se esforçar para entender, aí você precisa praticá-la e se esforçar para praticá-la. Então, meditação, né? Então, se a gente quer um dos instrumentos para a gente ter o discernimento espiritual, é o quê? Meditação na palavra de Deus, é ler a Bíblia. É buscar mesmo um entendimento em Deus. A Bíblia, ela é a única ferramenta que é eficaz para tudo, né? Ela não tem falha, ela é a verdade, é a palavra de Deus revelada a nós. Então, se nós buscamos a meditação nessa palavra, né? Eu não sei como que é o dia a dia de vocês, né? Aqui nós deparamos com pessoas da igreja que já são cristãos já antigos, líderes, nós temos aqui novos convertidos, nós temos aqui pessoas que são convertidos há um tempo, mas não têm uma vida comunitária atuante, temos talvez pessoas que nem são convertidas, né? Eu não sei a quem esse vídeo ele está abrangendo, mas uma coisa, queridos, que nós precisamos é o que? É meditar na palavra de Deus, dia e noite. É você fazer perguntas e buscar as respostas em Deus, né? Nós como 100, nós temos um devocional diário que é um salmo, né? Hoje, se eu não me engano, foi o Salmo 40 ou 41? 41, não. Muita coisa. Então nós temos um salmo diário. Se eu não me engano, nós estamos no 41, 42. A gente lê todos os dias. Então você precisa ler esse salmo, queridos, e não simplesmente só ler. Você precisa meditar neles. 41, né? Então hoje é o Salmo 41. Então você precisa fazer perguntas, buscar no que se aplica, para quem foi, quem escreveu,
né? Então você precisa buscar, queridos, né? Não simplesmente ler, né? A Bíblia, ela não é um livro de contos de fada, né? Não é um livro de alta ajuda. A Bíblia, ela é um livro que conta a história da humanidade, desde a criação à nossa redenção, através de Jesus, né? Então a Bíblia é um livro que ela começa em Gênesis capítulo 1 e acaba lá em Apocalipse, queridos. Então nós precisamos, né, meditar, buscar respostas. Isso é um meditar na palavra de Deus. E depois que você meditar, aí você faz a aplicação. Pô, isso que eu li, o que pode ser aplicado na minha vida, né? Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, depois nós temos que buscar uma aplicação pessoal. Exemplo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem estava falando? Ah, Davi. Por quê? Porque ele estava passando por uma tribulação, ele estava passando pela dificuldade. Ah, entendi quem foi Davi, o contexto, né, o porquê. Mas o que aplica na minha vida? Pô, o Senhor é meu pastor. O que o pastor faz? Ah, o pastor é aquele que cuida, é aquele que protege. O pastor é aquele que alimenta. O pastor é aquele que apacenta. Então Deus é meu pastor e nada vai me faltará. Então, pô, se nada vai me faltará, ele vai... Nada me faltará. Nada me faltará ou nada me faltará, dependendo da versão. E então nada me faltará. Não está dizendo que é só coisas boas que não vai te faltar. Às vezes tribulações também não irão te faltar, mas ele é teu pastor. Então Deus, ele está dizendo que pode vir o que acontecer, coisas boas, os ruins, eu sou o pastor, eu vou apacentar a sua vida. Então isso é o meditar, é você trazer para você o que está escrito na Bíblia, é você vivenciar em você, não só ler como um livro de história. Então esse é o primeiro instrumento, que é o que? Meditação na palavra de Deus. O segundo instrumento, vou tomar uma água aqui na minha caneca bonita, é vida devocional. Caramba, Danilo, de novo você falando de vida devocional, né? Algo que é meio repetitivo, que eu bato muito na tecla, né? Que eu incentivo não somente adultos, como adolescentes, como crianças, eu incentivo todos a ter uma vida devocional, queridos, né? Por que uma vida devocional? Porque a vida devocional é o nosso culto individual. É o nosso tempo que separamos para Deus, né? Aquela devoção, aquele tempo. Não precisa separar 4, 5 horas do dia. Você para ali, começa 20 minutos, um tempo para você ler a palavra de Deus, mas que seja algo diário. Então E uma coisa que as pessoas mistificam às vezes o período devocional, que tem que ser somente uma leitura. Ah, eu preciso pegar minha Bíblia e ler 10 capítulos e ficar ali um tempo para ser uma prática devocional. Essa prática devocional, ela é uma adoração sua a Deus, né? Você pode fazer isso através de cânticos, através de um derramar diante de Deus, né? Aquele texto que a gente vê, acho que é Mateus, né? Que entra na tua porta. Mateus 6,6. Mateus 6,6, né? Quando você... Calma. Veja aí, aqui tá normal pra gente. Tá normal. Tá travando aí, Tupã. Aqui tá normal. Vê aí, gente, se de todo mundo tá travando ou se é só o do Fernando. Então calma, peraí. Antes de você retomar aí. Veja se melhorou, se dá pra seguir. Eu vou tirar aqui do meu Wi-Fi e vou colocar nos meus dados pra ver. Calma aí, Danilo, porque eu acho que é deles, porque a Bel não tá travando. Tá ok todo mundo? Dá um ok aí, se sim, se não. Pra gente saber o que a gente faz. Então vamos embora. Então, queridos, né? A vida devocional é o que? É o nosso culto individual. É você e Deus. Sabemos que muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso. Muitas pessoas têm dificuldade. Por quê? Como a gente diz, nós aprendemos alguns grupos atrás sobre o nosso ativismo.
Nós colocamos uma demanda tão grande na nossa vida que você acaba não tendo tempo para a sua vida devocional. Então você alimenta a sua mente, você alimenta o seu corpo, só que você esquece de alimentar o seu espírito. Então, queridos, nós temos que o quê? Ter esse tempo para o quê? Para essa busca de alimentação, que isso vai nos dar discernimento espiritual. As pessoas, elas têm a prática de quê? De querer só buscar a Deus quando ela está precisando ou querendo algo. Mas nós temos que ter da vida devocional. Aqui eu coloquei até um lembrete aqui que diz assim: se você não conseguir encontrar a Deus no silêncio do seu quarto, não conseguirá encontrar em nenhum outro lugar deste mundo, porque você não tem intimidade com Ele. Então, se você não consegue encontrar a Deus no silêncio do seu quarto ou em um outro lugar que você separa você e Deus, você não vai encontrar Ele em nenhum outro lugar do mundo, porque você não tem intimidade com Deus. Ele se tornou um Deus de religiosidade para você, não de um pai e filho. Não há esse relacionamento. Então, nós precisamos o quê? Se queremos ter esse discernimento espiritual, precisamos buscar esses instrumentos, que é a meditação na palavra e vida devocional. Finalizando aqui, queridos, a conclusão ou o quarto ponto, você que sabe o que você entender melhor para você, nós precisamos fazer uns questionamentos próprios. Agora que pega, é quando você se pergunta para si mesmo, aí você vai discernir se aquilo que você está certo ou errado. Então aqui algumas dicas para você conseguir ter esse discernimento. O primeiro é: o que pretende fazer é algo que qualquer um poderia fazer? Então você vai tomar uma atitude, assim, qualquer um poderia fazer isso, né? Se o meu pai tomasse essa atitude, se minha esposa ou meu esposo tomasse essa atitude, meu filho ou minha filha tomasse essa atitude, o que seria? Então, seria legal? Ia gostar? Então esse é o primeiro questionamento. O que você está pretendendo fazer é algo que se outra pessoa fizesse você iria gostar? Você fala: pô, Danilo, não. Então não é legal. Então aí entra o discernimento. Pô, eu quero falar isso, mas se alguém falasse isso, eu ia gostar? Você começa por aí. Então é o discernimento. Segundo questionamento: haveria problema se o outro soubesse o que você pretende fazer? Você vai fazer algo. Teria algum problema se as outras pessoas soubessem? Se é uma coisa certa, não precisa fazer escondido. Então é algo para você refletir também. É um questionamento interno. Pô, o que eu ando fazendo? Eu preciso fazer escondido? Se eu estou fazendo escondido, por quê? Tem algo errado. Então nós precisamos refletir, queridos, sobre o que nós pretendemos fazer dia a dia. E o terceiro questionamento é: eu teria liberdade de orar a esse respeito pedindo a ajuda de Deus? Então, se você vai fazer algo e você fala: não, é melhor deixar Deus fora disso, é porque há algo errado, né? Travou de novo, para. Será que é o nosso? Queridos, eu vou tirar do meu Wi-Fi aqui, vou colocar para os meus dados, para ver se o meu problema é a minha internet, tá? Coloquei aqui pelos meus dados móveis agora para ver se... Dá um ok para ver se tá todo mundo ouvindo. Tá aí, todo mundo ok? E a gente para e retoma da onde parou, né? Aqui também às vezes o Facebook, quando tem muitas lives assim... Terça-feira é dia de célula. Aí já é do próprio Facebook travar. Às vezes não é nem problema de internet de ninguém, tá? Isso acontece. Teve uma vez que a gente nem conseguimos terminar a live porque travou e não voltou. Legal? Então vamos lá. Só lembrando aqui que o quarto ponto, que é a nossa conclusão, é: nós temos que fazer questionamentos próprios. Saber o que? Para a gente saber o que nós estamos fazendo, se está de acordo com a vontade de Deus, se está certo ou se está errado.
O primeiro questionamento é: o que eu pretendo fazer é algo que qualquer um poderia fazer? Então, se o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, se a minha esposa fizesse, estava certo, se meus filhos fizessem, se um parente ou qualquer outra pessoa fizesse, pô, não seria legal. Então, não é legal. O segundo questionamento é: haveria problemas se os outros soubessem o que eu quero fazer? Você quer fazer algo, pô, mas tem algum problema se alguém saber o que você vai fazer? Não conta não. Então tem alguma coisa errada, né? Coisa certa não tem problema de fazer, o que faz escondido é coisa errada. E o terceiro é: eu teria liberdade de orar a Deus a respeito, né? Pedir para que Deus me abençoasse. Teve um tempo que eu lembro que eu vi uma imagem de uns caras iam fazer um assalto no Rio de Janeiro. E os caras estavam lá pedindo a bênção de Deus, Pastor, né? Para que o assalto desse tudo certo, que ninguém morresse, que eles conseguissem alcançar o objetivo deles, que era o assalto, né? Deus não ia ouvir essa oração, né, queridos? Então, na nossa oração, as coisas que nós estamos fazendo no dia a dia, será que nós teríamos a liberdade de orar a Deus pedindo? Assim, ó, me abençoa aí, eu tô fazendo alguma fraude, eu tô mentindo, né? Ou você, vamos falar de adultério, pô, vou adulterar no meu casamento, eu vou orar para que Deus abençoe, para que a minha esposa não descubra. Deus não vai estar nisso, queridos. Daniel, que isso, Daniel? Pô, Daniel, ele quer atrapalhar a gente, queridos. Brincadeira. Ai, Jesus. Né? Então, se a sua consciência vai se incomodar em falar sobre essas situações com Deus, então para e pensa, né? Então, queridos, hoje nós falamos sobre o discernimento. Queria ler para vocês aqui mais duas frases que eu tirei do nosso próprio estudo aqui na revista. Diz assim: a primeira é o seguinte, reflita aí conosco: ao sair de casa, pense no que vai fazer. Ao voltar, examine o que você fez. Então, antes de sair de casa, a pessoa com discernimento: o que eu vou fazer? E quando você voltar, pô, o que eu fiz? Então é algo para a gente refletir, falando de discernimento espiritual, queridos. Quando nós saímos, lembrando o quê? Nós temos um chamamento de Deus para a pregação do Evangelho, para levar as boas novas. Então nós, como comissionados desse grande Evangelho que Deus nos deu, todas as vezes que nós saímos de casa, nós temos que entender que nós botamos o pé para fora do nosso lar como os missionários de Deus, porque nós somos uma igreja missional. Qual que é o termo missional? Para quem não consegue entender, o missional, ele é aquele que faz da onde que ele está o seu campo missionário. Ele não precisa ir para Angola, ele não precisa ir para a China, ele não precisa ir para a Coreia do Norte. É bom? Claro que é. Se você tem o chamamento de missionário, meu irmão, você tem todo o meu apoio, né? Grandes homens de Deus, nós podemos chamar os missionários. Só que muitas vezes você fala assim: eu não tenho essa coragem, eu não tenho um chamado para ir para Angola, para ir para outro lugar, então eu não preciso pregar o Evangelho. Não, você pode fazer da onde você está o seu campo missionário. Por quê? Se você não conseguir pregar para as pessoas que têm a sua mesma cultura, né, estão próximas de você, falam o seu idioma, você não vai conseguir pregar em uma nação totalmente diferente. Eu tenho um conhecido meu, muitos conhecem o Kaká. Uma época desse ele estava no... Como é o nome do país lá? Nepal não. Noruega? Não, ele estava num país lá da Ásia, lá embaixo, perto do Kuwait, ou do Kuwait não, não sei, ele teve um monte de... Ele estava em um lugar de final, agora me fugiu o nome do país, ele estava ali, onde que só 5% da população era cristã, então era um lugar difícil de pregar, né? Então, ele estava lá, mas quem conhece ele sabe que ele tem um chamado missionário desde novinho. Ele foi Camboja, obrigado, Lília. Ele estava lá no Camboja. Então, ele tem esse chamado. Ele fala: pô, Danilo, não tem um chamado para ir para o Camboja. Só que você pode pregar aí, né, onde você está. Só que para isso você precisa ter esse discernimento espiritual. Para quando você for pregar, você não pregar Jesus chamando de Genésio, né? Você saber quem é o Jesus que você está pregando. Então, ao sair de casa,
pense no que você vai fazer. E ao voltar, examine o que você fez. E o último aqui, para encerrar agora mesmo, é um provérbio chinês. Tá cheio de provérbios chineses hoje. Hoje eu tô virado num intelectual. Latino. Então o provérbio chinês, o outro foi árabe. O primeiro provérbio foi árabe, esse é um provérbio chinês. Eu tô viajando. Diz assim: antes de reformar o mundo, dê 3 voltas em torno da sua casa. Então, muitas vezes, querido, nós queremos mudar, né, os filhos dos outros, só que os nossos filhos não estão legal. Nós queremos mudar o marido dos outros, só que o nosso marido não está legal. Nós queremos mudar a vida dos outros, a nossa vida não está legal. Então, procura, né, antes de querer reformar o mundo, dê 3 voltas em torno da sua casa, né? Muitas vezes também eu digo, antes de você querer mudar a sua igreja, dê 3 voltas dentro dela, né? Às vezes a gente quer comparar a nossa igreja com outras igrejas, só que muitas vezes nós não damos conta da demanda que tem dentro da nossa igreja, quanto mais de outras, queridos, né? A gente fala, pô, queria ter uma mega igreja. Nós com uma igreja pequena muitas vezes não damos conta. Pois é, a tinta tá lá. A tinta tá lá pra pintar a porta malcota, a gente não consegue pintar, né? Então às vezes nós não conseguimos dar conta de uma igreja pequena e nós queremos de reformar o mundo, de 3 voltas. Amém? Então nós vamos estar encerrando agora. Está todo mundo aí. Nós vamos estar... Tem um monte de pedido de oração. Tem uns pedidos de oração aqui. Vou estar falando aqui os pedidos e nós vamos orar aqui em um todo. Cadê os pedidos? Junto? Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem mais algum pedido aí? Dá pra gente encerrar por esses daqui? Enquanto a gente vai lendo, vocês vão colocar... porque tá caindo. A gente viu aqui, apareceu que caiu, mas já voltou. Tá todo mundo ouvindo? Então vamos lá. Tem oração de saúde, tá? Michele. Tem o pai de uma amiga da Lilian, que tá com câncer e contraiu o Covid. Deve estar internado, né? Esse é amigo da Cláudia, é Pepe. Eu acho que é Pepe, que é Covid. Tem a dona Ângela pediu pelo bebê Samuel. Tudo. A Aline tá agradecendo a Deus, né? O tio da Ana Laura Manuel, que tá com câncer, né? Que a Lília colocou. A Juzinha hoje que faz aniversário, então dá pra gente linkar junto com a Daline, que é gratidão. E sobre o auxílio de todos. E a Leia tá pedindo oração pela família. Amém. Amém, queridos. Então, o que é uma oração em clamor? Eu vou orar aqui. Você ora daí também por esses pedidos que nós falamos, em concordância também. Amém? Então, nesse momento que você possa orar com fé, né? A palavra de Deus que fala, aonde estiverem 2, 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Então, aqui em casa temos 2 aqui, né? Temos a Igreja 100, tem bastante pessoas aí assistindo a esse grupo nesse momento. Então, que possamos orar com fé, tá? Eu vou estar orando meu com o olho fechado e meu que aberto para que eu possa conseguir ler aqui, tá bom? Então, vamos orar, queridos? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que nos fortalece, que nos guia, que nos enche da sua graça e sua misericórdia a cada dia, Senhor. Nessa noite pedimos pela sua misericórdia, Deus. Pedindo pela sua misericórdia em favor da Michele, né, que se encontra com dificuldade, enfermidade. Você vai ao encontro dela também aqui, Senhor. Nós temos o pai da amiga da Lília, que está com câncer, com Covid. Temos o Pepe, temos o bebê Samuel. Então essas pessoas que estão enfermas, o tio da Ana Laura, né? O Senhor sabe a dor de cada um que está vivendo nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa ir ao encontro confortando nesse momento esses corações, trazendo um alívio, Pai. Capacitando, Senhor, aqueles médicos e enfermeiros dos quais estão cuidando deles, Senhor. Que as medicações, Pai, possa surgir efeito, que a cura, Pai, oramos pela cura, Pai, porque nós sabemos que Tu é um Deus soberano, é um Deus que está no controle de tudo de nossas vidas, Senhor. Então oramos pela cura dessas pessoas, Pai. Com esse mesmo amor, Pai,
a sua misericórdia também possa nos alcançar, Pai. Colocamos diante de Ti, Pai, também neste momento, essas pessoas que estão em busca desse auxílio, Pai. Nós sabemos que as pessoas que se cadastraram nisso é porque estão precisando, Pai, para pagar uma conta, para trazer o seu sustento para o seu lar. Que o Senhor possa, Pai, ir em favor desse, Senhor. Eu não entendo o que está acontecendo nesse sistema, mas o Senhor sabe, Pai, tudo, Senhor. Então, vai ao encontro, que possa, Senhor, essa causa, ela possa ser, Pai, nesse momento vencida, Senhor. Que essas pessoas possam conseguir sacar esse auxílio, para que possa prosseguir nas suas demandas, Pai. Colocamos também como gratidão aqui, Pai, a Aline, Pai, que está grata a Ti por grandes coisas que o Senhor tem feito na vida dela. Então gratidão é algo que temos que ter contigo todos os dias. Eu também sou muito grato, Pai, porque o Senhor nos sustenta e nos protege a cada dia. Oramos aqui pela vida da Juliana, que está fazendo aniversário, Senhor. Que a sua graça, a sua misericórdia vá ao encontro dela, iluminando, dando esse discernimento espiritual na vida dela a cada ano. Que os passos dela possam ser iluminados por Ti, Pai. E aonde ela estiver, que as pessoas venham ver a sua graça através da vida dela, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Pai, por este grupo, Pai, por cada pessoa que está aí do outro lado, Pai. Oramos pela família da Leia também, Senhor. Vai ao encontro da família da Leia, dos seus filhos, das suas filhas, dos seus netos, do seu esposo. Que o Senhor venha estar entrando com toda a provisão, que o Senhor venha estar entrando com toda a paz, amor, Pai, cuidando nos mínimos detalhes da vida da sua filha, Pai. Oramos, Pai, por cada um que esteja aí do outro lado, que também tem algum pedido de oração, mas por algum motivo ficou com vergonha, ou ficou com receio de colocar, Senhor. Que o Senhor vai ao encontro, vai sondando o coração de cada um, vai trazendo a paz, vai trazendo o alívio, Senhor. Vai fortalecendo a cada pessoa que está aí desse lado, Pai. Oramos, Pai, pela nossa nação. Oramos, Pai, pelo combate da Covid-19, Senhor. Que o Senhor vai estando abençoando a cada médico, Pai, o protegendo, Pai, a cada pessoa que está nessa linha de frente, Pai, os guardando, Pai. Também todos aqueles que estão neste momento em enfermidade, Pai, lutando contra essa doença, Pai. Deus. Vem estar dando forças para que eles saiam vencedores, Pai. Também oramos pelas aquelas famílias que nesse momento estão de luto, Senhor, pelos seus amados que morreram, que o Senhor recolheu, Pai. Que o Senhor vem estar confortando o coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Dá um beijo pro Vini que tá assistindo, que o Tupã pediu pra falar e a gente pulou. Deus abençoe, Vini. Abraço, Vinícius, Dona Ângela. Dona Ângela, ó, usar a máscara, hein, Dona Ângela? Nós passamos pela senhora assim rapidinho e vi que a senhora tava na rua sem máscara. Então, usa a máscara, Dona Ângela, né? Então, queridos, né, cada um se cuide aí para que possamos passar essa pandemia da melhor forma possível, né? E vamos continuar aqui de uma forma online, da forma que Deus está nos permitindo nesse momento. Não sabemos quando irá acabar isso, mas continuaremos lutando para a honra e glória de Deus. Amém? Então que o Senhor abençoe, os guarde e os leve em segurança todos os dias. Tá todo mundo em casa. Não, Dani, leve segurança, né? Todos os dias quando você precisar sair, né? E que possamos todos juntos vencer. Amém? Abração. Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau.